Olá, a paz do Senhor, a paz de Deus, a graça e paz, Shalom Adonai. Irmãos, quero compartilhar um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Éfeso, no capítulo de número 2, verso de número 8 a 10. Eu fiz um comentário lá no Instagram da Yasmin Risson, tava falando a salvação pela graça lá, e no podcast ali o pessoal, um vídeo que ela tinha compartilhado comentando. E eu fiz um comentário lá na a primeira parte A desse versículo. Eu não concluí esse versículo de Éfeso do capítulo 2, verso 8 ao 10. Eu não concluí ele. E o meu comentário lá dá com quase 1.600 curtidas. Eu não tenho nem isso tudo aqui no Instagram. E cento e poucos comentários em cima do meu comentário. E o povo está usando o trecho de Tiago aqui Tiago, usando Tiago de número 2, né? Tiago de número 2, verso 14 em diante, que fala que a salvação é pelas obras, né? De fato, a salvação é pela graça ou a salvação é pelas obras? Vamos entender. Tiago está desmerecendo a pregação de Paulo? De maneira nenhuma. A Bíblia, ela não se contradiz. A Bíblia, ela se cumprimenta. Tá entendendo? Ela se complementa, ela não se contradiz. A Bíblia não, de maneira nenhuma, se contradiz. Ela vai se complementar, ela se completa. Paulo está dizendo assim, vamos ler o texto de Éfeso, do capítulo 2, verso de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura de Deus, né? Sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, qual Deus preparou para que andássemos nela. Olha, de que obra é que Paulo está falando aqui? Que obras são essas que Paulo está falando, explicando esse texto? A Bíblia diz que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vez que o crente, que o cristão, ele é lavado e redimido em Cristo, crê na sua obra salvífica, em Cristo, ele tem que crer, ele tem que apresentar bons frutos, até porque Jesus disse que pelos frutos eu os conhecereis. A árvore que não produz fruto é lançada e jogada fora. Paulo está falando de frutos de arrependimento. A Bíblia dá todos: arrependei vós e crede no Evangelho. Arrependei vós e crede no Evangelho. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Essas obras que Paulo enfatiza é fruto de arrependimento. Agora, uma vez que o cristão é lavado e redimido em Cristo, né? Eu posso sim produzir obra de assistência social. Se eu tenho condições, o cristão tem condições de ajudar o próximo com cesta básica, com alimento, com roupa, com remédio. Isso é louvável. Isso é louvável. Mostra os frutos, mostra o Deus que eu sirvo, o caráter de Deus em mim. Eu vou ajudar o meu próximo, porque amará o próximo como a ti mesmo, Jesus ensinou. Né? Mas essas obras de sociais não salvam. O que salva é a paz e a santificação. O apóstolo Paulo, ele esmurrava o seu corpo. Ele esmurrava o seu corpo, porque ele falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo foi um homem que foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que não era lícito ao homem falar. O apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores do gentio. O apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, quando ele era perseguidor, viu Cristo glorificado diante dele. Então, como que Tiago ia colocar a pregação de Paulo em xeque? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O capítulo 2 de Tiago, Paulo está o tempo todo enfatizando a graça. Somos salvos pela graça. É a santificação, é a obra salvífica de Cristo, as obras dele, o fruto dele em mim, eu tenho que produzir. É isso que o apóstolo está falando. Não há outro caminho. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não é por Maria, não é por Sebastião, não é por Paulo, não é por Pedro, é por Jesus Cristo. Ele é o único mediador e consumador da nossa fé. É Ele. Ele é a graça. Eu não merecia o bem de Deus. Pela lei, pela obra da lei, todos estavam mortos, instituídos nós estávamos da glória de Deus. Mas veio Cristo, a sua graça, o seu amor, a sua bondade e misericórdia, e nos redimiu. E Deus separou para si, como está em Tito, um povo especial, zeloso de boas obras. De boas obras. São a obra da cruz, a obra da salvação em Cristo em mim. Eu produzo fruto de arrependimento. Todo dia eu tenho que estar me arrependendo dos meus pecados. Todo dia eu tenho que estar me apresentando de Deus. Todo dia eu tenho que pregar as boas novas do reino.
Isso é obra diante de Deus. Agora, o que Tiago está enfatizando aqui, irmãos, vamos para o capítulo de Tiago agora. Expliquei quais as obras que Paulo está explicando, mas também expliquei que fazer ações sociais é boa. Mas o que as pessoas querem se justificar fora de Cristo é que achando que fazendo ações sociais, elas vão ser salvas. Não pode pôr outro fundamento, irmão, além do que já está posto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Não pode pôr outro fundamento que é Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é por Allan Kardec, não é por Espiritismo, respeitando, não estou falando mal da religião de ninguém. Eu estou aplicando uma palavra de Deus viva e eficaz, né? Que divide até a divisão da alma do homem. Juntas e medula. É a palavra que salva, que cura, que liberta e que vai restaurar o homem e levar para o céu. Essa é a palavra. Tiago está dizendo aqui, primeiro, irmão, quem estudou teologia sabe. Né? Eu não sou expert em teologia, eu não sou bacharel em teologia, não. Simplesmente tenho um conhecimento básico em teologia, tenho um curso básico em teologia. E para a gente entender um texto, saber o que o texto está dizendo, tem que fazer uma hermenêutica, uma exegética, tem que saber qual a época que foi escrito, para quem foi escrito e como que foi escrito. Se de fato o texto está querendo dizer isso mesmo. Aqui começa no capítulo 2, não pode pegar seco o versículo e falar o que quer, irmão. Tem que ter cuidado. A Bíblia, ela completa a própria Bíblia. Ela não põe em contradição. E aqui, o que Tiago está dizendo aqui, ele está enfatizando a pregação de Paulo. Aqui, ele está pregando em Jerusalém, para os crentes recém-convertidos, e aqui tinha muitos judeus. E pela obra da lei, ninguém se salvou. Né? E os judeus, eles batiam no peito aqui, as pessoas naquela época estavam tendo exceção de pessoas, os ricos estavam sendo bem privilegiados e os pobres não. Os pobres estavam sendo menosprezados e Deus não faz a exceção de pessoas. E aqui, Tiago vem enfatizando na pregação que o povo estava batendo no peito dizendo que tinha muita fé. Mas é como eu falei anteriormente, uma vez que a pessoa é salva, lavada em redimir, que tem que produzir obras, fruto de arrependimentos. Né? Não é obra de assistência social, isso ajuda, isso é louvável, mas não salva do céu. Isso não vai salvar. Se não tiver fundamentado as suas obras em Cristo, não vai para o céu. É isso que Tiago está dizendo. Que o povo batia no peito e falava que tinha fé. Então Tiago fala, então me mostra as suas obras. Cadê as suas obras? Cadê as suas obras? Você fala que tem obras ricos, saudava os irmãos, como diz aqui no versículo de número Tiago 2, 17, 16 e 17 eu vou ler. E se alguém vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e farei vós, e não direis coisas necessárias para o corpo, não dareis coisas necessárias para o corpo, que proveito tem virar a vida? Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Então os ricos, eles tinham condições, de ajudar e não ajudava. Dispensava o pobre, não dava o cobertor, não dava o alimento, não tinha o amor ao próximo que Cristo ensinou. Então Tiago vem dar paulada neles ali. Fala, sua fé sem as suas obras é morta, meu amigo. Mas Tiago, de maneira nenhuma, falou mais em outro lugar de obras. Que obra vai salvar? E Paulo está o tempo todo enfatizando a graça, enfatizando Cristo, que é a graça. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmão, temos que ter cuidado em pegar um texto fora de contexto que vira pretexto. Você entendeu? Temos que explicar a Bíblia, ela completa a Bíblia. Então, Tiago está dando paulada naqueles que batiam no peito e diziam que tinha muita fé. E que não tinha o caráter de Cristo nele, deixava os irmãos passar necessidade e não ajudava e estava fazendo exceção de pessoas na igreja. Então Tiago veio e acabou com aquela bagunça. Era isso que Tiago está dizendo aqui, mas de maneira nenhuma está desmerecendo e falando que vamos ser salvos pelas obras. Não é isso que o texto está falando. Aí eu vou fazer uma segunda parte 2 explicando as obras que Abraão foi justificado, né? Mas primeiro a graça, a fé dele, fez ele produzir as obras. Seremos julgados pelas obras? Para o segundo texto, para não ficar muito grande aqui o vídeo. Tá bom, irmãos? Espero que tenha explicado da maneira possível. E aqui também, ó, no capítulo de número 1 aqui de Tiago, e usando o capítulo de número 1, verso 22, assim também como está escrito aqui, ó, deixa eu... Aqui, Romanos 10, 17, se não me falha a memória, Paulo diz assim, ó, e a fé, de sorte que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Paulo já está dizendo aqui que a fé vem por ouvir. Agora, olha o que Tiago fala em Tiago 1, 22. Tiago diz assim, irmãos, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte.
Paulo torna a enfatizar de novo a pregação de Paulo. Paulo falou que a fé vem por ouvir, Romanos 10, 17, ouvir a palavra de Deus. Tiago fala, irmãos, aqui em Tiago 1, 22, Tiago diz assim, irmãos, não sede só ouvintes, mas sede cumpridores da palavra. Olha, Paulo fundou a igreja, deixou Tiago pastoreando, Paulo pregou, Tiago só enfatizou e complementou a pregação, não tem contradição. É Cristo, Ele é a graça, Ele é o amor, Ele é a salvação. A nossa fé tem que estar fundamentada nele, que Ele é autor e consumador da nossa fé. Amém? Vou fazer uma parte B, salvação, essa parte 1, salvação pela graça ou pelas obras. Espero que eu tenha explicado de maneira simples. Mas, irmãos, façam a exegética do texto, não vai ser em cima do texto, que a Bíblia, ela se completa, ela é infalível e inerrante palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos que ouviram esse vídeo e comenta aí, né? Meu Instagram só tem 100 e poucos seguidores, lá tá com quase 2.000 lá. Aqueles que comentou lá, vem aqui comentar. Vem aqui comentar pra gente explicar dentro da palavra de Deus. Espero que eu tenha explicado, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.